ao vídeo 1 do bloco 7 aí do método Liberdade Nutricional. Vamos lá então, a gente vai falar um pouco sobre alguns mitos aí, principalmente da proteína e o carboidrato vindo aí de carona também, né? Então vamos lá, gente, eu vou falar da questão do carboidrato, principalmente da proteína, né? Que eu já passei as quantidades. E aí dentro disso, lembra que eu falei pra você não ficar ligado a 100%, não virar a louca da gramagem de carboidrato e proteína. Lembra que o fato de você estar dentro das suas calorias e olhando a quantidade de gordura indicada de no máximo 35 gramas por dia, já é o ideal para que você faça por volta das quantidades de carboidrato e proteicas aí, tá? Então não é pra ficar prestando muita atenção nessa quantidade aí de gramagem de carboidrato e proteína. Mas tem muitas dúvidas, vocês têm me perguntado até por e-mail, as pessoas perguntam muito isso, é um assunto que está muito em alta, essa questão da ingestão proteica. Priscila, como é que eu faço, como é que eu ingiro, já que está todo mundo nesse momento da nutrição, né, infelizmente, comendo altas dosagens, altas quantidades de proteína, e carboidrato não é aquele que não pode, que onde já se viu e tudo mais. E a gente sabe já que isso a gente não tem na nutrição, isso não é verdadeiro, mas existem vários mitos em cima desses nutrientes. Dependendo para onde você olhar, você vai achar cada hora um tipo de resposta. E vocês sabem que eu prezo vir aqui mostrar a nutrição pura e clara para vocês do que a gente aprende aí, principalmente estando aí suportada, né, vamos dizer, pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde também, toda essa nutrição e diretrizes nutricionais, tá ok? Então eu vou passar para vocês alguns mitos existentes e lembra que não é para virar a louca aí da gramagem, tá certo? Bom, nessa fase do teu emagrecimento, inclusive, você já deve ter percebido que o teu corpo dá indícios do que tá funcionando, o que não tá funcionando, o que tá indo bem, o que não tá indo bem. Então presta muito atenção no teu corpo nesse momento do teu emagrecimento já, que a gente já andou um tempinho aí, mais de um mês já, né? E aí o que acontece? Você sabe se perdeu, se ganhou, se manteve pela roupa, pelo espelho, pelo teu corpo, tá? Pela tua própria sensação. No banho mesmo, passando o sabonete, a gente consegue sentir que o corpo tá um pouquinho mais magro, um pouquinho mais murchinho, né? Então presta atenção nisso, porque o que existe ainda com relação a esses mitos sobre carboidrato e proteína, que eu vou falar já, mas vocês já sabem que é existente isso. O que acontece é que muitas vezes é tanto mito, tanta falação de tudo quanto é lado, inclusive da mídia, que você às vezes emagreceu, está bem na semana, mas você acha que não. Por quê? Porque eu comi o bolo, porque eu comi o sorvete, porque eu comi o arroz e por aí afora, mesmo sabendo que dá para emagrecer comendo tudo isso. Mas a culpa e os modos antigos de pensar com relação ao que pode ou que não pode, num país complicado como é que é o Brasil, cheio de dieta, de regime, de não pode, né? Você vai lá e fala assim, eu devo ter engordado. E você nem percebe que emagreceu pela questão de ter comido um bolo, ter comido um sorvete, ter comido um doce no meio da tua semana. E aí é que eu quero te chamar a atenção para que você arranque esses mitos todos da sua cabeça e olhe com um olhar analítico para você e perceba se você perdeu, ganhou ou manteve. Tá? Então eu tenho paciente presencial que vai lá pensar e fala assim, nossa, mas eu perdi 1,2 kg essa semana, eu não tinha nem percebido, porque eu comi bolo, porque eu comi estrogonofe, porque eu comi batata palha, o que for. Então presta atenção, você comeu, mas você sabe que isso dá para comer, você já saiu da relação dos mitos, tá? Então você sabe, então começa a olhar que mesmo comendo as coisas que você achava que lá atrás não poderia, você já vem emagrecendo. Basta você estar de acordo com a quantidade calórica do teu dia e também a quantidade de gordura ideal, tá ok? Então começa a olhar um pouco mais o seu corpo, esqueça qualquer tipo de mito. O que a gente tá fazendo é pra sempre, é sustentável no último grau e é nutrição pura, tá ok? Certo? Bom, eu quero fazer então um comentário com relação ao mito da proteína aí que a gente está vivendo, né? Hoje em dia a questão da proteína, as pessoas pensam já que a proteína a função dela é construtora, né? Que a gente já falou sobre isso. Então se a proteína, a função dela é construtora, eu quero ganhar massa magra, eu quero acelerar meu metabolismo e eu quero ficar toda trincadinha e durinha, eu vou comer bastante proteína. Mas, gente, isso não existe, não é quanto mais melhor. É uma dosagem ideal como a gente vem trabalhando, que inclusive eu vou te passar agora por quilo de peso corporal. Isso é individual,
tá? Então se a proteína é construção, eu como um monte de proteína, eu fico sentado lá em casa assistindo um filme e aí eu vou construir massa magra e ficar toda bonitona. Não, a preconização nutricional da quantidade proteica é individual, sendo que dá pra eu te falar agora assim, e você faz sua própria conta, de 0,8 a 1,6 de grama de proteína por quilo de peso corporal, tá? Então, na questão que eu te falo de 25%, eu não, a nutrição, né? 25% proveniente da tua alimentação deveria ser fonte proteica, porque isso vai dar, com relação muitas vezes ao teu peso, 0,8 a 1,6. Mas Priscila, se eu fizer 1,8 tem problema? Não, é no máximo estourando a 2 gramas, mas para aquela pessoa que está fazendo hipertrofia pura e precisa ganhar muita massa muscular, mas ela tem um treino adequado para isso e é pessoas que são de altíssimo nível competitivo vão pensar, tá? Não é o nosso caso, né? Que a gente quer ganhar um pouco de massa magra, a gente quer estar trincadinha, ter um volume legal corporal e pronto, acabou. 0,8 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal, tá ok? E aí o que acontece? É fácil, é só você pensar assim, a maioria das pessoas pensa, espero que você não esteja nesse momento aí, né? Então assim, tá bom, ok, se a proteína é a construção, é como se fosse a gasolina do carro. Quanto mais eu colocar a gasolina, eu vou daqui até São Paulo. Quanto mais eu colocar a gasolina, mais meu carro vai andar? Mais rápido meu carro vai andar? Não! Pelo contrário, se você colocar muito dos produtos, hoje em dia você tem, coloca isso na gasolina, coloca isso aqui a mais, um aditivo a mais. Quanto mais você coloca, muitas vezes você pode ter até problema com o seu carro. Então assim, não é quanto mais colocar, se eu encher o tanque eu vou andar mais, se eu extrapolar o que for eu vou andar mais rápido? Não! A proteína é um excepcional nutriente necessário para a nossa vida e para a nossa saúde, inclusive na imunidade, é muito importante, só que não é livre, gente, a proteína não é livre, tá? Então assim, na verdade nada é livre em quantidade e principalmente a proteína. A degradação proteica para o nosso organismo, ela é extremamente estressante, ela libera muita amônia, ureia e cortisol. Então, se tem já pesquisas hoje demonstrando que acima de 2 gramas de ingestão por quilo de peso corporal, você não consegue praticamente desenvolver o ganho de massa magra. Por quê? Porque o excesso de proteína, a ingestão da proteína, ela libera cortisol, principalmente em excesso. O cortisol em excesso é inimigo número 1 do ganho de massa magra. Então, acima de 2 gramas por quilo de peso corporal, não é nem mais indicado. E o que a gente está vivendo no Brasil hoje? Um excesso extremo de ingestão proteica, principalmente com a chegada do whey protein aí hoje, né? Que você tem bolinho de whey protein, docinho de whey protein, barrinha de whey protein, tudo de whey protein. Porque no Brasil funciona assim, descobrir um alimento que faz bem para alguma coisa, pronto, sai todo mundo comendo e em excesso, né? Se a gente fizer a cronologia de tudo que veio acontecendo desde lá de trás com o Brasil, com relação à moda, a mito, você vai ver que tudo foi se perdendo no meio do caminho, né? Chia para emagrecer, goji berry, chá verde, óleo de coco, uma série de alimentos que foi se perdendo no meio do caminho e aí agora nós estamos aí na fase do ovo e do whey protein. Tem uma pesquisa muito interessante que em 2014, quando começou todo mundo a chacoalhar a garrafinha de whey protein pós o treino, o que acontece? Mais de 42%, um pouco mais de 42%, uma pesquisa do Einstein, tá? O Hospital Albert Einstein, mais de 42% de adolescentes começaram a aparecer com problemas renais, problemas de rim. Por quê? Porque o excesso da proteína trazendo ureia, cortisol, tudo mais, o rim é o principal filtro que a gente tem no corpo, começou a sobrecarregar o rim e com isso ter problemas renais. Então, gente, é muito séria a ingesta proteica em excesso, tá? Não se deve fazer o que o país vem fazendo hoje. Não só acontecendo problemas renais, como o excesso de proteína, o que acontece? Ele vai ser transformado em tecido adiposo, gordura no tecido adiposo. Então é muito legal, mas não em excesso. Estados Unidos, Austrália e Brasil estão pecando por excesso de ingestão proteica. Além disso, chegou aí, agora vamos falar do whey protein, que é um excepcional também, vamos dizer, alimento, né, que vem do leite, com praticamente quase nada de gordura e de alto nível de absorção. Ah, então que legal, mas a gente não precisa, porque a gente já tá comendo carne, comendo ovos, comendo queijo, tomando leite, derivados. Não precisa, eu vou entrar com whey protein, vai ser uma quantidade proteica a mais. Eu vou gastar um belo dinheiro e vou estar
prejudicando o meu organismo. Olha que loucura, porque isso é individual. Quando se suplementa com whey protein, uma pessoa que é vegana, uma pessoa que não come quase nada de proteína, que está faltando proteína no organismo, por exemplo, aí sim, né, eu vou lá e suplemento, por exemplo, com whey protein. Mas nós, que somos um país chegando muito perto aí de um dos principais de sobrepeso, obesidade, e copiamos o primeiro em sobrepeso e obesidade, que é os Estados Unidos. Olha que loucura, né? A gente copia os Estados Unidos, que é o primeiro em sobrepeso e obesidade, mas não copia o Japão, que é o primeiro é o país mais magro do mundo, né? E aí o que acontece? O país mais arrozeiro do mundo. Arroz não pode. O povo aqui é magro, comendo arroz não pode. Mas bacon, ovo, muita proteína pode. Aonde a gente copia o país mais gordo do mundo. Olha só que loucura que é esse Brasil, né? Mas a gente tem muita coisa boa aqui também. Mas, gente, presta atenção, porque o que eu tô te falando é nutrição. Então, inclusive, a questão da moda, né? Todo mundo acabando de treinar, você passando na academia, todo mundo chacoalhando lá o proteína, você começa a olhar e fala, peraí, o mundo inteiro aí, o Brasil todo, os Estados Unidos, tudo mais, tá chacoalhando uma garrafinha depois que treina. E eu não. Eu acho que eu tô fora de alguma moda. Eu tô fora, tô perdendo alguma parte da piada. E aí você começa, sem saber o porquê, você começa a chacoalhar teu whey protein e tomar também. A gente não precisa de tomar whey protein, a gente não precisa de creatina, de BCA, nada disso para que esteja tudo bem. A suplementação se faz necessária em pessoas que não estão comendo de tudo. Aliás, as pessoas que estão comendo de tudo, muitas vezes procuram um profissional da área, um nutricionista, às vezes vai algum médico, nutrólogo, o que for. A pessoa entra numa questão, numa alimentação hipocalórica, alguma dieta, algum regime que está fazendo preconizado por algum profissional, tira uma série de alimentos de propriedades, que tem propriedades nutricionais interessantíssimas e começa a suplementar essa pessoa. Então o que acontece? Olha só o que acontece na nossa nutrição. Eu tiro os alimentos, você vai pagar muito mais caro por isso. Por quê? Porque suplemento não tem sabor, então eu te tiro o sabor. Você vai pagar mais caro para comprar suplemento e eu não te deixo comer o arrozinho, feijãozinho ali do dia a dia, tá? No caso eu não, né? Mas você pode ter um profissional muitas vezes que faz isso com você. E aí acontece que você come pouca comida e muito suplemento. Até eu postei um dia aí que tinha um prato com vários suplementos assim no prato, várias grajas, né, de suplemento e pouca comida. E a gente tá trocando por quê? Porque eu te tiro e te ponho suplemento. Aliás, você fazer uma dieta hipocalórica, óbvio que você vai perder peso na balança, tá? Então assim, mas é isso que a gente quer, perder peso em balança? Não, a gente quer perder gordura corporal. A questão do carboidrato, inclusive o mito do carboidrato, quando você ingere pouco carboidrato, e a pessoa que você pode conhecer, você já deve ter feito talvez isso também, pode ser, de ingerir pouco carboidrato para emagrecer. Quando você ingere pouco carboidrato, o que acontece é que mais da metade da tua massa magra é formada por carboidrato, tá? Então você não precisa de muita proteína para isso. E aí o corpo vai lá, come essa massa magra, que eu já expliquei com água, e você perde peso na balança. Então é o mito do carboidrato e o mito aí da proteína, tá ok? Então presta atenção nisso para que você não caia mais nessa, lembrando que o excesso proteico não é bom e também, por outro lado, não é liberado, tá? Ok. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, legal. O que eu tava querendo falar pra vocês, que esse assunto é um pouco compridinho, o que acontece que falar, mas Priscila, a minha amiga tá indo lá, tomou bastante whey protein, começou a comer 7, 8 ovos por dia, meu Deus do céu, lembra que eu te passei a pirâmide alimentar, dizendo que é uma porção de ovo ou carne por dia, por isso que cai nos 80, 90, 70 gramas de carne, ou à tarde e à noite, né, ou se colocar um ovo, você não colocar a carne, e aí o que acontece? A pessoa começa empolgada, o que eu vou fazer, o que eu preciso tomar, eu vou começar a tomar whey protein, comer 7 ovos por dia e vou começar a treinar 1h30 por dia. E o que acontece? Essa pessoa começa a ter resultado porque ela está treinando 1h30 por dia, ela está treinando com mais afinco e ela começa a ter resultado, certo? E aí ela acha que o resultado que ela está tendo é porque ela começou a tomar whey protein e começou a comer 7 ovos por dia e 200 gramas de carne. Então, mas não é, você tem que fazer o que para ganho de massa magra, gente? É treinamento, não adianta tomar nada e ficar sentada lá vendo televisão o dia inteiro ou trabalhando o dia inteiro, você não vai ganhar nada de massa magra. Ganho de massa magra é uma ingesta adequada, como a gente está fazendo agora, de carboidrato, proteína e gordura, uma alimentação natural, normal, saudável e treinamento. É
Essa pessoa sai treinando que nem louca, muscular, começa a ganhar. Olha o whey protein como é bom, olha o BCA como é bom. Né? Não, você é muito boa, você tomou atitude, você não precisa tomar nada, você precisa tomar vergonha na cara, levantar e treinar, tá? Porque se você quer ganhar massa magra e condicionamento, aí a amiga te vê e fala, amiga, você já deve ter passado por isso, acho, hein, tá? Veja bem, tua amiga chega lá e fala assim, amiga, você tá emagrecendo, né? O que você tá tomando? Não é assim? Tá tomando o quê? A pessoa acha que você tem que tomar, que é de fora pra dentro que você muda. E aí você fala, não tô tomando nada, entrei lá no Método Liberdade Nutricional, tô comendo de tudo e emagrecendo. Sabe o que ela vai falar? Nossa, fulana, olha só, emagreceu até e tá falando que não tá tomando nada, tá mentindo. A pessoa não acredita que você tá comendo de tudo e emagrecendo. Você já pode ter passado até por isso, tá? Então assim, tomar o quê? Tomar vergonha na cara e fazer o que deve ser feito para que você esteja no teu peso ideal, esteja magrinha e esteja condicionada. Vamos pôr a mão na massa, como eu sempre falo, não tem como mudar a teoria sem ter a prática aí do negócio, tá? Então não precisamos tomar nada, de todas que eu atendi eu sei que ninguém é vegana aqui no grupo, então não precisamos tomar absolutamente nada, tá? Você que tá fazendo aí a grande diferença na sua vida e não o que você tá tomando. A atitude que você tomou é que te levou aonde você se encontra agora, tá bom? Então, de carboidrato e proteína, esses mitos de que low carb ou high protein, alguma coisa assim, geralmente você vai se prejudicar em alguma coisa. Só que as pessoas geralmente procuram alguma coisa over, né? Ou eu tiro muito carboidrato, ou eu ponho muita proteína, ou eu entro com muita gordura, ou eu tomo um monte de suplemento, é tudo over and over, tá? Então você não quer fazer parte desse mundão aí, a gente quer comer de tudo, ser magra e treinar se quiser mudar o seu corpo. Já já a gente vai falar inclusive sobre treinamento, tá? No próximo vídeo, inclusive, a importância aí do treinamento no seu emagrecimento e na sua vida, tá bom? Então, não precisamos tomar nada além de coragem para continuar seguindo em frente. Te vejo no vídeo 2.